Aleluia. Ainda em pé como você está, querido, continua adorando o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 14 a 16. A palavra de Deus essa noite. Atos, capítulo de número 5. Versos 14 a 16. As crianças já saíram, mas se porventura houver alguma criança ainda até 10 anos, de 4 a 10 anos, papai e mamãe pode conduzir ali atrás. Pode levar lá no cultinho. Tem alguma criança aí de 4 a 10 anos. Diz a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, que a tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é operosa, transforme meu coração dia após dia, e nesta noite que o meu coração seja terra boa para a tua palavra germinar e frutificar para a glória de Jesus. Amém. Obrigado. Pode assentar-se, querido. Sombra milagrosa. Ao olharmos esse texto, nós vamos descobrir que as pessoas colocavam enfermos até na sombra de Pedro, para que a sombra projetada pudesse estar curando ou libertando os cativos. A pergunta que eu quero fazer no início desta ministração desta noite é essa: por que não acontecem mais milagres extraordinários com mais frequência em nosso tempo? Por que não acontecem milagres extraordinários com mais frequência em nosso tempo? Você já se perguntou? Pergunta para quem está do seu lado: por que não acontece? Por quê? Há algumas razões. Entre elas, não acontecem porque as pessoas têm confiado mais na ciência, nos remédios, nos tratamentos, do que em Deus. Se você voltar alguns anos atrás, eu já disse isso aqui há algum tempo, se você voltar alguns anos atrás, quando não se tinha recurso financeiro, quando não se tinha acesso a medicina ou a medicamentos, se apelava mais para o sobrenatural. É ou não é? Não tem dinheiro para ir no médico, não tem dinheiro para remédio, o que eu tenho que fazer? Eu vou orar, eu vou buscar para Deus curar, porque não tem outro meio. E se apelava para o sobrenatural, e acontecia muito mais. Porque nós somos tentados a depender daquilo que é mais fácil. Agora mesmo tive uma experiência. Agora no final da tarde, eu estava com uma dor de cabeça terrível. E eu disse: vou tomar um Dorflex. Mas não, mas eu vou pregar sobre o poder de Deus. Deixa eu orar primeiro. Orei, repreendi a dor de cabeça, e ela foi embora para a glória de Jesus. Mas a gente, o primeiro ato instintivo: eu vou tomar um Dorflex. Porque a gente tem a facilidade de ir ali alcançar a medicação. Uma outra razão porque não acontece tanto isso, os milagres extraordinários, é por causa do ceticismo das pessoas. As pessoas estão mais céticas. Veja que no ministério de Jesus e dos apóstolos havia sempre uma certeza de cura. A fé era real.
Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela acreditou que só um toque em Jesus, no vestido de Jesus, seria suficiente para a sua cura. Veja o centurião de Cafarnaum, ele apenas disse: se o Senhor der uma palavra, e vai ser suficiente para curar o servo que está doente em casa. Então, havia de fato uma fé genuína e ativa que levava a isso. Quando Paulo e Barnabé chegam na cidade de Listra, havia um paralítico de nascença, e é interessante que o texto diz que Paulo fixou nele os olhos e viu, aqui é o que é interessante, Paulo fixou os olhos nele e viu que havia fé nele para ser curado, e ordenou que o mesmo se levantasse, e o homem saiu andando. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Paulo olhou para ele e viu que nele havia fé. Hoje nós temos uma geração muito mais cética, que tem mais dificuldade de crer, de acreditar em milagres. E ainda há uma outra razão para isso não acontecer com tanta frequência: a falta de fome e de sede das pessoas. Parece que vivemos numa geração apática, numa geração sem vontade, numa geração acomodada, e parece que não está muito aí para buscar e encontrar um verdadeiro milagre em Deus. Uma geração muito apática, muito, na verdade, acomodada, sem vontade. Eu li já há algum tempo atrás o testemunho que Oswald Smith conta no seu livro Clamor do Mundo. E o que ele conta, pastor? Não sei se você vai conseguir ler aí, mas eu quero ler para você. Olha o que ele vai dizer a respeito. O que é ter sede e ter fome, pastor? Eu vou dizer para você o que é. Oswald Smith diz assim: quando visitei os campos missionários russos na Europa, nos anos de 1924, 1929 e 1936, vi Deus operando, diz Oswald Smith. Seu poder agia nos avivamentos. As pessoas, preste atenção, as pessoas caminhavam a pé 50 quilômetros, ou vinham a cavalo ou em carroças, percorrendo até 300 quilômetros ou mais para participar dos cultos. As reuniões se prolongavam por mais de 3 horas, às vezes mais em alguns casos. Até 3 reuniões eram efetuadas diariamente, e apesar disso, muitos se queixavam de que o culto não havia sido suficiente. Em certo lugar, as pessoas realizavam suas próprias reuniões nas primeiras horas da manhã, antes que os obreiros aparecessem, perfazendo ao todo 4 reuniões no dia, ou por dia. Não havia necessidade de gastar dinheiro com propagandas. Uma pessoa falava a outra, e assim todos vinham. E muitos tinham de ficar de pé por falta de assentos, e se acomodavam pelos espaços disponíveis na plataforma, apinhando os maiores auditórios, de tal maneira que dificilmente alguém poderia encontrar mais um lugar. Lembro-me de haver pregado para 3.000 pessoas em uma igreja luterana. Como ouviam com atenção, sim, e ao ar livre, a atenção era idêntica. Houve ocasião em que podíamos vê-los de pé, debaixo de chuva, homens, mulheres e crianças, tão famintos estavam da palavra de Deus. O que é isso, irmãos? É fome e sede das coisas de Deus. Hoje a pessoa não anda 200 metros a pé para vir à igreja. Hoje as pessoas vêm numa reunião por semana e acham que está vindo muito na igreja, e quando o pastor diz assim: você está precisando, irmão, vir,
E ele diz assim, muitas pessoas vão dizer, não, mas eu já vou bastante. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que quando há uma fome, uma sede, não é só vir à igreja, mas você vai levantar de madrugada para orar, você vai jejuar, você vai buscar o Senhor, porque há fome e sede. E é isso que nós precisamos, dessa fome e dessa sede. Eu olho para a minha vida e quando leio um texto desse, um testemunho desse, eu disse, olha como eu preciso me converter. Como preciso me converter. Porque ainda não tenho fome e sede suficiente. E essa fome e essa sede que nos leva a desejar e a buscar. É isso que faz. E é isso que aconteceu em 1924, 29 e 36, no século passado, nas cruzadas de Oswald Smith em território russo. Encontrou gente faminta, encontrou gente que desejava mais de Deus, e é isso que nós precisamos. Mas há também o fator do contexto, da necessidade de um impacto no ambiente onde se está. Foi o que aconteceu em Éfeso, quando Paulo e Silas lá chegaram. Quando chegaram em Éfeso, uma cidade onde imperava a magia e as artes mágicas, ali o poder de Deus, através de Paulo, operou de forma extraordinária. Veja o que diz o texto bíblico: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 11 e 12. Preste atenção, em Éfeso, até os aventais e os lenços de Paulo curavam e expulsavam demônios. Superstição, misticismo, não. O que o escritor sagrado quer dizer com isso? Ao registrar isso, ele está dizendo que havia um poder transbordante do Espírito Santo. Isso não era para instigar o misticismo, nem a superstição, e nem para que se desse valor a elementos sagrados. Olha, leva lá o meu lenço suado e fedido que vai resolver. Não. O que eles estão dizendo aqui é que havia um transbordar do poder de Deus na vida dessas pessoas. É isso que eles estão dizendo. Quando olhamos para o texto onde encontramos até a sombra de Pedro operando milagres, nós aprendemos pelo menos 3 verdades, queridos irmãos. O que eu chamo de lições da sombra milagrosa. O que nós aprendemos? O que nós aprendemos quando lemos esse texto, onde diz que as pessoas colocavam seus leitos à sombra de Pedro e os milagres aconteciam? Quais são as lições que nós aprendemos aqui? A primeira delas, nós aprendemos que podemos ter uma vida transbordante no Espírito. Assim como Pedro extravasava o poder de Deus, nós podemos ter uma vida transbordante no Espírito. Você acredita que a promessa de Jesus continua valendo para hoje? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Pergunta para o seu irmão: você acredita que a promessa de Deus continua valendo para hoje? Sim ou não? Mas que promessa, pastor? Bom, para começar, eu posso citar a que foi lida aqui na nossa leitura introdutória. O que Jesus falou aqui? E vocês no meu nome vão operar e fazer obras maiores do que as que eu tenho feito. Você acredita nisso que Jesus falou? Ou Jesus estava brincando? Você crê? Pois é. Mas que promessa, pastor? Marcos 16, 17 e 18 diz o quê? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, esse texto bíblico tem prazo de validade, está escrito assim, só vale para o primeiro século da igreja cristã, está escrito ali, Jesus disse, isso só vai valer agora no começo, depois, à medida que a igreja for crescendo, isso não vale mais, à medida que os séculos forem passando, perde a validade. Perdeu a validade? Não tem prazo de validade. Agora, nós precisamos sentir que precisamos, e muito, desse transbordamento. Nós precisamos entender e compreender que a vida cristã normal é o viver experimentando o sobrenatural. Não é uma vida seca, não é uma vida vazia, não é uma vida nostálgica que olha para o passado como se fosse para aquele tempo. Não. Como disse Billy Graham, a vida normal, a vida cristã normal é a vida que transborda a presença do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos ter é essa fome e essa sede que Oswald Smith encontrou no povo russo nas décadas de 1920 e 1930. Deus não derrama do seu poder sobre quem não deseja. Você entendeu, irmão? Deus não derrama do seu poder sobre quem não deseja. Se você não desejar, você nunca vai experimentar. Só experimenta quem deseja. Quando o apóstolo Pedro chegou na casa de Cornélio, havia uma fome tão grande, uma sede tão grande, que o Cornélio, eu fico imaginando que ele ouvindo Pedro de boca aberta assim, estava assim. Por quê? Porque na metade do discurso do Pedro, o Espírito Santo veio sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre aqueles que estavam lá. Havia uma fome, uma sede no coração daquele homem tão grande, que ele recebeu o batismo no Espírito Santo na primeira pregação que ele ouviu. Que coisa tremenda. Por isso, a primeira lição que nós aprendemos na sombra milagrosa de Pedro é que podemos ter uma vida transbordante no Espírito, mas a primeira coisa que a gente precisa é desejar, é querer. Deus não derrama do seu Espírito sobre quem não quer. Está à nossa disposição. Jesus disse que o Pai não negará o Espírito Santo a quem lhe pedir, mas é preciso pedir. Ele não vai derramar sobre você se você não pedir. É preciso pedir. É isso que precisamos entender. A vida transbordante, querido, é para cada discípulo de Jesus, e é para os discípulos do século 21 também. Nós podemos transbordar no Espírito. Isso é um fato. Não depende de Deus, porque Deus não mudou. Deus não mudou. O que mudou foram as pessoas que não têm o mesmo desejo, que não têm o mesmo anseio, que não têm a mesma fome, a mesma sede. Nós podemos transbordar no Espírito. Isso é um fato. E não depende de Deus. Ele não mudou. A sua promessa continua valendo. Reuben Archer Torrey, o famoso A.R. Torrey, ele falou uma coisa que é uma verdade absoluta mesmo. Ele falou o seguinte: ele pregava muito sobre o Espírito Santo, e cada vez que ele ia pregar em algum lugar, o Moody, Dwight Lyman Moody, era o seu grande parceiro. O Moody era o evangelista e o Torrey era o teólogo, mas era um teólogo cheio do Espírito Santo, e ele pregava sobre o batismo no Espírito Santo. E o Moody sempre dizia ao Torrey: você vai pregar aonde esse domingo? Ele disse: eu vou pregar em tal lugar. E o Moody dizia: então pregue sobre o Espírito Santo. Na outra semana o Moody perguntava ao Torrey: você vai pregar em que lugar? Em tal lugar. Então pregue sobre o Espírito Santo. Todo lugar que o Torrey ia pregar, o Moody dizia: então pregue sobre o Espírito Santo. E o Torrey um dia perguntou para o Moody: você acha que eu só sei pregar sobre o Espírito Santo? E ele disse: não,
Mas as pessoas precisam ouvir sobre o Espírito Santo. Elas precisam entender que há um poder à sua disposição. Há um poder que está disponível para você, meu querido irmão. Sabe as lutas que você não está vencendo? Sabe os problemas que estão te sufocando? Sabe a doença que está te incomodando? Sabe aquilo que é um sufoco na sua vida? Você tem o Espírito Santo, que tem um poder sobrenatural para te ajudar e à tua disposição, querido irmão. Sabe aquela ansiedade, aquela opressão, aquela depressão? Se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem lugar para ela na sua vida. Não há, meu querido irmão. Mas é preciso compreender isso. Mas o Dorri disse o quê? Homem algum recebeu esta bênção enquanto sentiu que podia passar sem ela. Enquanto você acha que pode viver a vida cristã sem o enchimento do Espírito Santo, você vai viver. Enquanto você achar que você não precisa, você vai viver. Mas o dia que você experimentar, você vai descobrir que não pode mais viver sem isso na sua vida. Não pode mais. Você vai dizer, não quero mais viver sem essa presença, porque tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Sabe a sua cruz que parece tão pesada? Ela se torna muito mais leve. O Espírito Santo te dá uma alegria para carregar a sua cruz todo dia. Sabe as reclamações de que a vida cristã é muito chata? Ela acaba, porque a vida cristã deixa de ser chata e passa a ser algo maravilhoso. Essa é a verdade. Por isso, eu quero dizer para você que a sombra milagrosa de Pedro nos ensina aqui que podemos sim ter uma vida transbordante. Pedro transbordava. O texto bíblico não está nos ensinando a sair por aí passando a sombra, né? Ou colocando pessoas à nossa sombra para fazer milagre. Não, ele está nos ensinando que há um transbordar, um extravasar do Espírito Santo na vida desse homem, que é o mesmo Espírito que está à sua e à minha disposição também, querido irmão. Por isso nesta noite eu digo para você, a vida transbordante é para cada discípulo de Jesus. Agora, enquanto você não desejar, não vai acontecer com você. Enquanto você achar que pode viver sem isso, você vai viver. Ninguém recebeu essa bênção enquanto sentiu que podia passar sem ela. Mas o dia que você experimentar, você vai descobrir que não pode mais viver sem essa bênção na sua vida. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos. Há condições para uma vida transbordante. E quem sabe seja por isso que muita gente não a deseja. Mas há condições, são muito pesadas e sérias, pastor? Não. São condições que deveriam fazer parte da sua vida cristã normal. E quais são essas condições, pastor, para uma vida transbordante? Sem dúvida nenhuma, a busca em oração é uma delas. Sem dúvida nenhuma, a busca em oração é uma delas. Essa é a verdade. Os discípulos, eles esperaram em oração até que o Espírito Santo desceu. Foram todos cheios de poder. E eu gosto muito da expressão todos, porque mostra claramente que esse poder não é para uma elite espiritual, não é para bem dotados, não é para um grupo específico. O texto diz que todos foram cheios. Então é para todos. Quem é que foi cheio, irmãos? Quem foi cheio, irmãos? É para quem, irmãos? Todos. Não é para uma elite espiritual, e sim para os crentes. Mas o livro de Atos vai nos revelar que a igreja orava o tempo todo. Em Atos 1,14 diz que perseveravam unânimes em oração. Em Atos 2,42 diz que perseveravam nas orações. Em Atos 3,1 diz que Pedro e João subiam para a oração da hora nona, das 3 da tarde. Em Atos 4,31 diz que, tendo os discípulos orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos em oração. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que a igreja orava, orava, orava e orava
e orava. Oração. E aí eu pergunto para você: como é que eu manifesto o que eu desejo? Ah, pastor, eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Mas e a sua vida de oração? Quanto você tem orado? Sua vida pessoal de oração, você tem orado? As reuniões de oração da igreja são as menos frequentadas. Porque você sempre vai dizer que tem uma desculpa ou outra. É interessante. Você não pode estar aqui na terça-feira, mas também não pode estar no domingo às 6 da tarde. E se a gente colocar um outro horário, um outro dia, você também não vai poder. E se eu colocar uma opção para cada dia da semana, você também não vai poder. Por quê? Porque o homem natural e carnal foge da oração. Aquele que ainda não descobriu que precisa do poder do Espírito Santo, corre da oração, porque é através da oração que nós vamos alcançar isso. Não há outro meio, irmão, de você alcançar a não ser através da oração. E é claro, há um outro elemento importante. Além da oração havia sim um outro fator preponderante. Sabe qual era o fator preponderante para que o Espírito Santo se manifestasse de forma tremenda na vida da igreja? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Quando você abrir a sua Bíblia em Atos 2:43, a declaração que precede os sinais e prodígios é esta aqui, preste atenção. Atos 2:43 diz assim: em cada alma havia temor. E agora olha a sequência: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas veja bem, a primeira frase diz o quê? Em cada alma havia, e o resultado? Sinais e prodígios. O temor de Deus não permitia que se brincasse de crente. O temor de Deus não permitia que houvesse profetada. Eu vou dar uma profetada aqui e falar qualquer bobagem. Não, o temor de Deus não permitia isso acontecer. O temor de Deus não permitia falso milagre. Vamos fingir aqui que aconteceu um milagre. Não permitia falsidade, leviandade. Não eram levianos. O temor de Deus é o que falta em nossos dias. As pessoas falam levianamente o que Deus não falou em nome de Deus. As pessoas dizem que Deus fez quando Deus não fez. Isso é falta de temor. É o temor de Deus o dispositivo para uma vida de santidade. Sim, o temor de Deus nos faz buscar uma vida de santidade. O temor de Deus nos faz refletir o caráter de Jesus em nossa vida diária. Muitos crentes têm levado a vida cristã de qualquer jeito, porque confundem a graça de Deus com permissividade. Confundem o temor a Deus como um fardo pesado e legalista. Eles não conseguem encontrar leveza e graça no respeito santo a Deus. O temor não é algo difícil, não é algo que pesa, não. O temor é um respeito santo a alguém que você ama demais e que você não quer magoar, não quer ferir e não quer decepcionar. É um respeito por demais profundo. A oração aliada ao temor, a reverência que leva à santidade, a remoção das sandálias, reconhecendo que o terreno de milagres é um terreno santo, sem dúvida são as duas condições para que experimentemos os sinais e prodígios numa dimensão jamais vista por nós. Quero até ler para você guardar. A oração aliada ao temor, que é a reverência, que leva à santidade, que leva à remoção das sandálias, reconhecendo que o terreno de milagres é um terreno santo, é sem dúvida duas condições por demais importantes
para que experimentemos os sinais e prodígios numa dimensão jamais vista por nós. Ou seja, é preciso que haja oração e temor. Essas são condições para que haja esse transbordar do Espírito na nossa vida. Quando há oração e temor a Deus, o terreno está preparado para que o Espírito Santo encha a sua vida e domine o seu ser. Ele não vai estar também numa vida que não respeita, que não reverencia, numa vida que não busca a santidade, porque o temor leva à santidade, a reverência leva à santidade. Por isso ela é imprescindível, que ela leva à santidade. Isso nos leva a experimentar. Há condições para uma vida transbordante: a oração e o temor a Deus. Como vai a oração e o temor de Deus na sua vida? Como vai a oração e o temor de Deus na sua vida? A terceira lição que nós aprendemos, uma sombra milagrosa, é que o Espírito Santo não está preso numa caixinha. Repita comigo para você não esquecer. O Espírito Santo não está preso numa caixinha. A sombra milagrosa, os lenços e aventais ungidos de Paulo, são uma demonstração clara de que o Espírito Santo não está preso numa caixinha. Não. A Bíblia não está incentivando práticas supersticiosas, mas ela está revelando que o Espírito Santo é Deus, que faz do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Muitos de nós não recebemos mais de Deus porque somos bitolados. Repita comigo: bitolados. É o que nós somos, bitolados. Nós colocamos aquela viseira, aquele tapa-olho que se coloca em cavalo, e nós somos assim, não chegamos mais nada. Nós temos essa dificuldade. Nós bitolamos o Espírito Santo e dizemos como tem que ser. Ah não, isso eu não aceito. Espera aí, o Espírito Santo é Deus, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Por que você não aceita o quê? Somos bitolados porque queremos dizer para Deus como Ele deve agir e como Ele deve fazer. Jesus, em seu ministério terreno, já nos ensina essa verdade. Quantos cegos Jesus curou no seu ministério terreno? Muitos. Há uns que chegavam a Ele e diziam, Jesus perguntava: o que você quer? Eu quero ser curado. Passa a ver, começa a enxergar. O homem abriu os olhos. A outros ele pegava e impunha as mãos, tocava. A outro ele pegou lodo lá, areia, terra no chão, pegou a saliva, misturou, colocou no olho da pessoa. O que ele está nos ensinando no seu ministério? Ele diz: eu faço do jeito que eu quiser fazer, pronto. Se eu quiser fazer barro e colocar, eu coloco. Se eu quiser dizer que está curado, está curado. Se eu quiser colocar, tocar a mão, está curado. O que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que Ele faz do jeito dele. E muitas vezes nós perdemos muito de Deus porque nós somos bitolados e achamos que tem que ser assim. No Antigo Testamento, uma vara nas mãos de Moisés é usada para milagres. Nós temos uma serpente de bronze que quem olhasse para ela era curado da mordidura da serpente. Nós temos uma capa de Elias que é usada para abrir o Rio Jordão. Nós temos um profeta Eliseu deitando 2 vezes sobre um menino morto e cara a cara, boca a boca, olho a olho. Diz: que loucura é essa? E ele se estende sobre o menino e depois vai lá, dá uma volta no quarto, se estende de novo sobre o menino e de repente o menino dá um espirro e levanta. Então é para usarmos elementos como apoio da nossa fé, pastor? Ou a água consagrada, ungida, orada. É para usar elementos para apoiar a nossa fé? Não. É para entendermos que o Deus da Bíblia age conforme Ele deseja, em
cada circunstância, querido irmão. Nós limitamos o agir de Deus quando estabelecemos como e quando Ele deve agir em nossa vida. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não está preso a conceitos humanos, e nem podemos colocá-lo numa caixa e dizer como tem que ser o seu agir. Porque se você fizer isso, ele deixou de ser Deus, porque quem está dizendo para ele como fazer é você. Por isso, muitas vezes, Jesus teve que dar uma dura nos seus discípulos, porque eles queriam que Jesus fizesse do jeito que eles achavam. Jesus sempre fez do jeito dele, porque ele é Deus. O Espírito Santo da mesma maneira. A sombra milagrosa nos ensina essa verdade, que o Espírito Santo não pode ser colocado numa caixinha. Ele age como ele quiser, do jeito que ele quiser. E quando a gente deixa de abrir a mente e o coração para isso, nós ficamos bitolados e perdemos as bênçãos que ele tem para a nossa vida. Que Deus nos ajude a compreender essa verdade. Quero concluir essa palavra dessa noite, queridos irmãos, dizendo a você que, ao observarmos que até a sombra de Pedro produzia milagres, nós aprendemos pelo menos 3 lições importantes. A primeira delas é que nós podemos viver uma vida transbordante no Espírito. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, nos exorta a nos enchermos do Espírito. Essa forma precisa do verbo enchei-vos, ela é bastante significativa por 4 razões. Eu gosto muito dela exatamente por isso. Primeiro, porque é um imperativo. Enchei-vos é uma ordem para todo aquele que quer viver uma vida no Espírito. Está no plural, portanto indica que é para o corpo, é para o coletivo, é para todos. É um passivo, poderia ser traduzido deixe-se encher. Você precisa deixar que ele te enche. Está num tempo presente. Enchei-vos transmite a ideia de uma ação contínua. Não é hoje, é amanhã, é depois de amanhã e é todos os dias. Portanto, nós podemos viver uma vida transbordante no Espírito. A segunda lição que aprendemos com a sombra milagrosa é que há condições para uma vida transbordante. A base para a vida transbordante é a oração, que leva à intimidade com Deus, e o temor a Deus, que leva à santidade e à vida pura e consagrada a Deus. Se a oração leva à intimidade, o temor leva à santidade. Se a oração nos conduz à intimidade, o temor nos conduz à santidade. E nós precisamos da oração e do temor a Deus. E a terceira lição é que aprendemos que o Espírito Santo não está preso numa caixinha. É preciso que aprendamos que não devemos bitolar o Espírito Santo, achar que ele tem que agir somente do jeito que pensamos que deva ser. Ele quebra paradigmas e faz do jeito que ele quiser. Eu pergunto a você esta noite, você entende que precisa desse transbordar em sua vida ou não? Está satisfeito sem esse transbordar? Ou você deseja esse transbordar na sua vida? É preciso ter sede e fome. Aquela fome que aquele povo russo, na década de 20 e 30 do século passado, manifestou. Essa fome, essa sede por Deus é que precisamos ter. Você entende que esse transbordar é a vida cristã normal que o Senhor quer que vivamos? Que o Senhor te ajude e nos ajude a compreender essa verdade. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Peça para o Senhor te ajudar a entender aquilo que você ouviu aqui esta noite. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.